Olá, queridos amigos e irmãos do canal. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da parte espiritual nessas guerras que acontecem, nesses atritos que acontecem entre o povo do Oriente Médio principalmente. Pois então, pessoal, essa guerra entre Israel e Palestina, isso não vem de hoje, não é? Então, aí na internet tem centenas de vídeos falando a respeito da geopolítica, da política, como surgiu cada região daquela, né? No Oriente Médio todo, não só de Israel e Palestina, mas Líbano, Síria, né? Líbia, todos esses países que vivem ali nesses conflitos que parecem não terminar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, realmente isso está longe de terminar. E espiritualmente falando, essas cidades que na época eram, muito antes de Cristo, né? Ali se formou territórios astrais que não vão acabar de um minuto para o outro, eles não vão acabar. Quem espera ali uma resolução desses problemas não vai terminar. Esse é o primeiro ponto. Porque essas cidades que viviam, que existiam antes de Jesus, eram assim, civilizações pagãs. Eram civilizações que usavam muito de arquepadias, de magias, né, de conflitos, derramamentos de sangue, como ainda existe até hoje. Então essas cidades, mesmo aqueles territórios que a gente vê hoje em dia, os historiadores mostrando na TV, como era cada pedacinho daquilo ali, daquela região a quem pertencia, já dá para se notar que eram sociedades altamente sangrentas, né? Eram os babilônios, não eram os filisteus, os assírios, só pessoal que trabalhava tentando invadir terras dos outros e botando um rei para fora, entrando outro, tudo à base da espada, do derramamento de sangue. E essas cidades, elas ficam ali, elas se formam uma forma de pensamento no local que não sai, aquilo ali não se dissipa, vamos dizer assim. Os espíritos que participaram de todo esse derramamento de sangue antes de Cristo, por centenas e centenas de séculos, elas ali perduram, né? Diz a espiritualidade que às vezes uma cidade se acaba, uma cidade de 900 anos, ela se acaba fisicamente, mas ela não se acaba espiritualmente. Então todos os espíritos que participaram daqueles conflitos anteriores, né, a Cristo, de séculos e mais séculos, milênios até, eles continuam ali, aquele local, existe aquela estrutura astralina, né, das formas de pensamento, e aquilo ali perdura, vai perdurar muito tempo. E as pessoas que estão se indo agora, que já se foram nessas guerras que vira e mexe, acontecem nessa região aí, esses conflitos no Oriente Médio, são as pessoas altamente devedoras daquelas épocas. Eu falei isso também quando eclodiu a guerra Ucrânia com a Rússia, né? Eu também falei isso, para ninguém tomar partido de um lado ou do outro. Todos os espíritos que estão ali, passando por esses problemas, uns morrendo, outros não, ficando feridos, outros fugindo. Toda aquela área ali é uma área conflitante. Toda aquela área que Jesus passou é uma área de conflito. E isso não vai acabar, né? Essa é a má notícia, não vai acabar. Porque aquilo perdurou milênios. Eu vou dar aqui uma pequena amostra, um exemplo pequeníssimo perto disso, dessas guerras lá, aqui que acontece comigo. Quando eu era criança, né? Na esquina da minha casa, onde eu fui criada, tinha um açougue. Numa das esquinas tinha um açougue. Esse açougue ficou desde a minha infância. Ele já era um açougue quando eu nasci. Ele mudou de dono, mas já era um açougue. Vocês acreditam que passadas-se as décadas, aquele açougue, ele se transformou numa farmácia. Vendeu daqui, vendeu dali e acabou ficando sendo uma farmácia. Isso aqui é um exemplo pequeno para vocês verem.
Hoje em dia, ele ainda é um açougue. Vocês acreditam? E toda vez que alguém vai desencarnar, a minha visão espiritual me vem para mim aquele açougue. Então eu sei quando é uma criança, eu sei quando é um adulto, eu sei quando é alguém de cor, eu sei quando é alguém branco, eu sei quando é um homem, eu sei quando é uma mulher, tá? Tem uns 15 dias, foi o último exemplo, tá? Então, e o açougueiro é o mesmo, vocês acreditam nisso? O açougueiro é o mesmo. Ali ainda perdura aquela forma pensamento do açougue. Da mesma forma, vocês veem que um exemplo pequeno, né? Já virou uma farmácia, mas continua. E lá no passado, séculos a fio atrás, que foram mudando as sociedades altamente que guerreavam, né? Assim, mostrando as suas forças à base do fio da espada, matando, invadindo, formando obras, né? Tirando corações das pessoas, né? Mostrando para os deuses, aquele derramamento todo, isso tudo ainda perdura até hoje. Então todas essas pessoas envolvidas hoje em dia nesses conflitos, sendo turista ou não, sendo pessoas que moram lá ou não, sendo pessoas que convivem lá ainda, né? Todos eles têm algo para resgatar naquele local. Eu digo em todo o Oriente Médio, tá bom? Então isso não vai acabar agora, nem vai acabar tão cedo, porque estamos agora na transição planetária, então agora sim é que estão indo a grande quantidade de espíritos estão desencarnando, estão seguindo seus rumos aí. A espiritualidade neste momento está tendo muito trabalho, né? Nos resgates desses espíritos que estão se indo dali, vendo quem é quem, fazendo aquele trabalho de remanejamento, fazendo aquele trabalho de seleção de quem é quem, o que estava fazendo, fazendo todo aquele trabalho que a espiritualidade sempre faz quando há mortes coletivas desta forma. E a espiritualidade sabe muito bem quem é quem, né? Então, conforme vão passando-se os dias, né, os conflitos vão continuando, que isso não vai parar tão cedo. Não vai parar, né? Essa é a má notícia que eu estou dando aqui. Não para, porque são formas de pensamento, de arquepadias, que são magias do passado, que as pessoas participaram de uma forma ou de outra, né? Então, a gente não pode tomar uma decisão de ficar de um lado ou do outro. Eu não estou falando aqui do terrorismo, eu não estou falando aqui que um é ruim, o outro é bom, não estou falando aqui, nem vou falar, porque a mesma coisa eu falei no vídeo que eu fiz da Ucrânia com a Rússia. Vocês podem procurar aí, né, no meu canal, tem o vídeo da Ucrânia com a Rússia, que eu estou explicando esse detalhe, que não se deve tomar partido de um dos lados, né? Devemos orar, né? Orar por quem está se indo, para eles se restabelecerem no plano espiritual, olharem, se verem ativos novamente, né? Acordarem desses pesadelos que eles viveram e agora estão vivendo ainda, continuam vivendo, que muitos espíritos não sabem nem que se foram, né? Que foi de repente, foi nas explosões, foram fuzilados. Então, tudo isso aí, vocês vejam aí pelos vídeos que passa para nós, como as cidades estão destruídas. Aquela destruição forma, né, algo sobrenatural naquela localidade. E aquilo ainda vai mais perdurar. Né? Agora é o destruído por concretos. Antigamente eram os templos que eles destruíam, né, assentamentos, como agora ainda destroem, destruíam aldeias, invadiam as aldeias e matavam a sangue frio, sanguinários. Então todos os espíritos, de uma forma ou de outra, estão se indo porque estão tendo que cumprir esse resgate. Chegou a hora, porque chegou a hora, a fatura chegou, o boleto para pagar. Não tem como escapar. Chegou o momento de pagar essas dívidas com o plano espiritual e consigo mesmo. Cada um dali precisa resgatar algo. Ok, pessoal? Então não vamos ficar nem de um lado nem do outro. Vamos fazer simplesmente ficar neutros e fazer oração por todos, né, por aquela região, assim dizendo, porque nós temos que agradecer muito a Deus, nós que vivemos ainda na paz, né, porque se você for bem pensar, todo mundo nos países tem problemas, mas a gente ainda vive em certa paz, né, pessoal? A gente vive em certa paz,
perante esses países aí que estão sofrendo tanto, ok? Fiquem com Deus, namastê para todos, paz, saúde. Vamos pedir a Jesus, que é o governador da terra, que olhe e veja o que pode ser feito por todas essas pessoas e todos esses espíritos que estão nesse sofrimento. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima.